Então, seja você médico, terapeuta, nutricionista, certamente tem muito que se beneficiar desse trabalho da Neila. Lembrando que hoje a nossa live que é livro, e o livro hoje que vamos falar é Isso é Marketing, que para ser visto é preciso aprender a enxergar. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, viu, pelo convite. É uma satisfação muito grande. A gente se conhece há tão pouco tempo, mas a afinidade foi assim instantânea, né? É incrível. Se a gente contar a história que a gente sentou na mesma mesa e começamos a conversar e descobrimos que temos tantas coisas em comum. Em pouquíssimo tempo, parece que é amizade de outra época, de outras vidas. E eu sou daqui de São Paulo, eu sou Neila Carvalho, sou advogada também, assim como você, gestora de marketing. Hoje eu tenho tanto produtos digitais quanto produtos fora do online para profissionais da saúde. Grande parte são médicos e nutricionistas para falar sobre brand e marketing digital. Por que a gente acrescentou o branding? Porque não adianta só você conhecer todas as técnicas de marketing digital se você não sabe o seu posicionamento, se você não sabe o seu porquê, para quem que você vai falar, como que você vai divulgar isso, é a parte do marketing, mas quem é você é a parte de branding. Médicos, eles ficam muito assim, eu não sei por onde eu começo, eu não sei como eu falo, e um medo muito grande do julgamento. E às vezes acabam não se oportunizando, olhar para a câmera e falar suas verdades, e na verdade ajudar as pessoas. Porque antigamente aquele marketing era aquela publicidade, propaganda, intromissão, que você estava lá assistindo sua televisão e de repente entrava aquela propaganda que era tudo menos o que você queria ver. E hoje o marketing, pelo menos o que eu defendo de marketing, eu percebo que o nosso trabalho tem muita sintonia nisso, que é trabalhar a geração de valor, é construir relacionamento, ter comunidades em torno daquilo que você acredita, compartilhar com o mundo aquilo que você faz de melhor, que tem tudo a ver com a sua personalidade e com a sua identidade. Como é que você percebe hoje que os médicos que você tem atendido, os doutores, eu sei que você é até esposa de médico, um médico muito bem posicionado, inclusive, tem muito Uhum. cuidado, né, com a construção da autoridade dele e que verdadeiramente se importa com a sua audiência. Como é que foi fazer ele entender o quanto era relevante gravar vídeos, fazer lives, que eu vi que vocês estão numa sequência de lives, interagindo com a audiência. Esse livro simplesmente é como se o autor tivesse pegado todo o conceito que eu entendo de marketing e escreveu de uma forma brilhante, suave, gostosa. É um livro que você lê em 2 dias. Esse livro é sensacional. Para mim é o melhor livro de marketing atualmente. E eu também sou que nem você, viu? Adoro ler. Quando eu comecei na área de marketing, eu comecei por conta do meu marido, eu queria que ele saísse do plantão. Vamos sair do plantão, você precisa, as crianças estão crescendo, você precisa estar mais em casa. Eu via que ele ficava exausto, porque ele fazia uma carga muito extensa de plantões. Eu estava numa fase também de transição, eu já vinha fazendo produtos digitais, mas não atuava totalmente nisso. Então, eu era advogada e trabalhava com marketing, as duas coisas. Até que eu falei, não, vou trabalhar só com marketing, que é isso que eu realmente gosto. E o que eu posso ajudar? Então tudo que eu aprendia de marketing, eu colocava em estratégia para os perfis dele, que na época ele não tinha um perfil de Instagram, 300 pessoas. Era assim, só os amigos de faculdade. O que eu posso fazer? E a gente foi construindo isso. Mas, exatamente como ele, muitos outros dos meus clientes, a grande maioria das pessoas que chegam comigo, primeiro que não entende muito a diferença de marketing e publicidade. Que é essa questão da intromissão, de estar ali, olha, compre meu produto. A área de serviço, e isso eu tô falando não só de saúde, mas qualquer outra área, é muito complexo. Porque ou você tá falando demais de você, né? Eu faço isso, faço aquilo outro, ou você não sabe muito bem o que falar, né? Não sabe quais são as demandas. Então, quando eu trouxe isso para ele, falei, não, a gente vai levar informação de qualidade, informação científica, porque ele é uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente. Falei, fala
para a câmera ou escreve como se você estivesse falando com o seu paciente. Porque fica tudo muito mais simples. Se você está querendo falar de uma forma complexa, você não vai atingir ninguém. Então, a primeira coisa que eu falei para ele, fala como se você tivesse com o seu paciente na sua frente. E é muito mais fácil enfrentar a câmera, porque você está olhando aqui, você coloca o rosto de uma pessoa e fala como se fosse para ela. Sexta-feira eu estive em Brasília, estava palestrando para um evento para 300 profissionais de clínica de vacinação. E eu falei para eles, gente, para mim é muito mais simples fazer uma live do que fazer um evento presencial, falar ao vivo, porque aqui eu estou vendo a reação de vocês, se tá bom, se não tá. Mas na live não, é tão mais simples. Então, assim, não tenha medo. Foi assim que ele começou, fazendo as lives, os posts. E é dessa forma que eu falo com todos os profissionais que falam comigo. Fala como se estivesse falando com o seu paciente. Até dou como dica na minha mentoria, além de fala como você está falando com o seu paciente, eu acrescento do tipo assim: ah, Maria, mas sobre que assunto eu vou falar? Como é que eu vou descobrir um conteúdo que vai ser relevante, que vai impactar? Falei, presta atenção na sua rotina de atendimentos. As situações, as dúvidas se repetem. Na maioria, se você pegar uma manhã de atendimentos, agora, por exemplo, com essa onda de coronavírus, as dúvidas são muito parecidas. Aí eu falo, pega esse diálogo que você tem da pergunta que você recebeu e a resposta que você deu e constrói um roteiro dando dica para as pessoas. Você falou um ponto que eu acho que é fundamental entre os médicos e eu percebo muito. Eles sempre estão buscando novidades, estudando novas formações, viajam o mundo todo atrás de uma novidade e aí guarda isso tudo para ele. Falo, gente, mas é uma atitude tão egoísta. Vocês que são detentores de um saber tão maravilhoso que pode promover a saúde, gerar mais qualidade de vida, melhorar a rotina de sono. A gente está aí com tantas pessoas vivendo essa situação de burnout. É tão fácil você ter um olhar. É por isso que eu acho fantástico o livro do Seth Godin, que ele fala assim: olha bem, observa bem a sua comunidade. Eu brinco assim, quando a gente começa a ouvir mais, né, Neila? Porque às vezes a gente está tão preocupado em falar, todo mundo fala, tem que fortalecer a autoridade, aí você quer falar, 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 mas se você não observa, não olha para dentro das necessidades, né? Aquele tripézinho que a gente sabe, dor, necessidade, desejo, as pessoas te procuram, seja qual for a sua especialidade, em busca daquele domínio de conteúdo que você tem. E quando você amplifica esse poder utilizando a internet, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, igual você falou, eu também sofro de algo parecido, assim. Eu ligo a câmera e falo, vim da TV, então para mim é mais fácil gravar, falar vídeo, mas na hora que você encara a plateia, e eles então que precisam encarar situações, às vezes dilemas tão complicados e ficarem com medo, mas eu percebo muito que o medo é muito mais de um olhar no futuro, né? O que vão dizer, o que vão pensar. Será É o que eu do vou falar julgamento, sempre é do julgamento, tanto na internet quanto no ao vivo, é o que as pessoas vão pensar de mim. E essa questão das demandas e que elas se repetem é incrível, porque você, no seu consultório, né? Então vamos falar aqui para o médico, para o nutricionista, para as pessoas que estão aqui da saúde. Quando você está no consultório, você não se importa de repetir a mesma coisa, consulta atrás de consulta. Então, às vezes, o meu marido que é pediatra, às vezes uma manhã ele fala a mesma coisa, vai falar de febre, é a mesma coisa de febre, vai falar sobre vacinas, é a mesma coisa de vacinas. Então, por que que aqui na internet você tem tanto medo de repetir as coisas? E é incrível que até a gente, e eu me coloco aqui e falo assim, poxa, um ano atrás eu já falei sobre as etapas de marketing, tá? Mas faz um ano que eu falei isso e as pessoas, tem várias pessoas que me seguem que são novas, ou aquelas que são até meus alunos. Eu posso repetir a mesma coisa para eles, que eles às vezes na linha de maturidade, eles vão entender de uma outra forma. E é assim com a gente também. Então, por exemplo, esse livro eu já li umas 3 vezes. Cada vez que eu leio o livro é uma nova interpretação. Porque eu já estou passando por um outro estágio dentro do marketing que aquilo ali faz mais sentido.
Então, para o profissional da saúde é a mesma coisa. Ele pode falar de febre de 10 jeitos diferentes e nas 10 vezes que ele falar, as pessoas vão ainda ter dúvidas. Então, não tenham medo de repetir coisas básicas. Você não acha isso, Maria? Que às vezes as pessoas têm medo de falar o básico. Falar, ah, mas isso aí eu já falei, ah, todo mundo sabe. E nem sempre todo mundo sabe. Outro dia eu fiquei surpresa. Eu recebi uma mensagem de uma médica que até já está dentro do meu programa de treinamento e ela me perguntou assim: eu posso fazer os stories e depois pôr filtro? Eu posso fazer os stories e não postar não? Tem coisas que a gente acha, a gente está tão no automatismo e coisas que a gente acredita que são óbvias. É o óbvio, que é óbvio para mim, que estou lidando com essa rotina que a gente está fazendo todo dia e você vai automatizando, como a gente automatiza tudo na vida. E os médicos, então, tem tantas coisas que para eles, igual você falou, deu exemplo aí de febre, cuidados básicos com higiene, por exemplo, tá todo mundo falando, lava a mão, é sabão, é até aqui, tem que usar depois o álcool gel, usa ou não usa máscara, assunto tem todo dia. Se você parar um momentinho e prestar atenção nas perguntas que mais se repetem, ainda mais os médicos que são consultados, né? Numa família, então, qualquer situação ele está recebendo pergunta. Então, ter um ouvido mais atento e, às vezes, precisa repetir mesmo. O marketing é exatamente esse. Às vezes, a gente vai construindo e as coisas vão amadurecendo, mas o óbvio precisa ser repetido. Porque os seguidores vão mudando, a sua comunidade vai ampliando e um conteúdo que está lá embaixo na sua timeline, dificilmente a pessoa vai vir acessar ele outra vez. Sabe como eu enxergo o marketing? Hoje eu enxergo mais como uma aula que você está dando, você está ensinando as pessoas, do que como publicidade ou seu braço de vendas. Então, se você entender que quem está do outro lado, ele precisa de uma explicação, às vezes ele quer saber a sua opinião. Então, alguns aqui podem até pensar, poxa, a Maria e a Neila fazem a mesma coisa, tem mais ou menos o mesmo estilo de programa, falam para o mesmo nicho de mercado. Por que que as duas estão juntas e trocam informações e estão lá e faz, né? Às vezes a gente faz chamadinha junto, ó, faz isso, faz aquilo outro. Por que que tá abrindo o coração uma para outra? Porque eu e a Maria, a gente pode falar a mesma coisa, mas o público pode gostar da Maria e não gostar da Neila. Ou pode gostar da Neila e não gostar da Maria. E é assim com os médicos também. Então, às vezes ele tá falando lá, poxa, eu sou dermatologista, mas tem 20 dermatologistas que são minhas amigas que falam a mesma coisa que eu. Tá, mas elas não são você. Então faça e fale para o seu seguidor, para aquele nicho de pessoas que estão ali diariamente querendo saber para você, que estão ali seguindo você. E não pense no seu concorrente. Hoje eu tenho muito menos dificuldade de lidar com os meus concorrentes, né? Não fico pensando no meu concorrente. Eu penso sempre no meu seguidor. Quem é que está me seguindo? Quem é que está me escutando? Será que eles estão me entendendo? Será que eles estão absorvendo aquilo que eu estou falando? E com isso, eu não tenho esse medo de perder, né? Eu acho que é tudo uma somatória. Uma coisa que o Vitor fala, que né, a gente faz parte do mesmo grupo, quando a maré sobe para um, sobe para todo Os mundo. barcos Quando sobem juntos. sobe para todo mundo. E é isso também dentro dos nichos, né? Do marketing, da saúde e etc. É exatamente isso. Se você está educando o mercado, ele está entendendo que existe um produto, existe uma oferta, existe um evento, existe uma consultoria, e aí ele vai entender que ele precisa e tem necessidade daquilo. Aí ele vai se ajustar. É com essa ou com as duas, enfim. E com o profissional da saúde também. E Então, ainda assim, que a gente troque, né, Neila, várias figurinhas, você me dá dica de livro, a gente troca muito, a gente conversa muito. Eu nunca vou conseguir ser a Neila, gente. Desiste. não. Eu tenho o meu jeito, a minha naturalidade, a minha espontaneidade. E ao contrário do que todo mundo pensa, quando eu vim para a internet, inclusive, eu fiz essa caminhada. Eu vim a apresentadora de TV, eu tinha uma voz, impostação, né? Aquilo que
era obrigada a falar, porque às vezes você ficava lendo uma nota lá, sei lá, de quanto tempo, e tinha que ter entonações diferentes para que as pessoas compreendessem o que eu estava falando. Era quase Uhum. um robô e eu sentia que eu afastava as pessoas. Porque as pessoas olhavam e falavam assim, tanto que eu ouvia até o Pedro Sobral, que é aquele cara que sabe tudo de anúncio de De Facebook, de tráfego? Instagram, ele falando na semana dele do Instagram agora, do marketing do Instagram, e falando, os anúncios que mais conectam são os que são feitos com o celular. Altas produções não estão funcionando tanto. E é exatamente o que eu defendo para os profissionais da saúde. Eles falam, mas eu não tenho tempo, eu tenho plantão noturno, eu tenho plantão de final de semana, que horas que eu vou produzir conteúdo? Eu falo com técnica, com estratégia, com uma rotina bem elaborada, 15 minutos por dia são mais do que suficientes. Abre o celular com naturalidade, mostra os seus bastidores, né? Como é que funciona aqui na clínica, que serviço eu tenho. Claro que a gente sabe que tem o Conselho Federal de Medicina, que tem várias recomendações, o que pode, o que não pode, Uhum. naquela resolução. Mas nós estamos caminhando para mais liberalidade. Eu acho que eles vão ter mais oportunidade. Ó, já pode falar de preço, já pode divulgar promoção. Nós estamos caminhando para melhorar isso. Aí ficam pensando, ai, mas eu Sim. queria tanto mostrar um antes e depois, e o conselho não Uhum. deixa. Estimule um relacionamento com a sua audiência para que ela mostre esses resultados e você Uhum. possa repostar aquilo. Então, tudo é construção de relacionamento. Essa questão do antes e depois, ele se torna tão pequeno quando as pessoas entendem que você é o especialista, que você entende do que você fala, que você tá ali, você é humano, que você tá perto, que você pode falar, esclarecer as dúvidas. Então, assim, às vezes a pessoa tá querendo tanto colocar o antes e o depois, e esse é o de menos. Porque o que vai conectar é aquilo que o médico está falando, aquilo que o especialista está falando. Então, o antes e o depois pode sim ser uma autoridade, ser um depoimento forte, mas ele não é o principal. O principal que fez o crescimento do André, e se você for lá no Instagram dele, ele não tem foto de paciente. Ele não faz stories com o paciente dele. Ele até tem uma postura um pouco mais, digamos assim, um pouco mais polida. Ele fala mais, né, tecnicamente. Ele não é aquele médico super brincalhão. Mas, se você for ver, por que que ele cresceu? Ele cresceu porque ele estava ali falando exatamente o que as pessoas queriam. E o Seth Godin fala muito bem nesse livro. Ele fala: você não precisa falar para todo mundo, porque se você estiver falando para todo mundo, você não vai Não falar para está falando ninguém. para ninguém. E é uma coisa que a gente sempre fala, né, Maria? Se você quiser falar para todo mundo, você não vai. Então, escolha exatamente para quem você quer falar. E segundo, você encontra um produto para o seu público, não ao contrário. E o médico, ele tem a faca e o queijo na mão, porque ele já tem um nicho definido, ele já sabe mais ou menos para quem ele vai falar, porque ele fala exatamente para aquele tipo de público, que é o público do paciente dele. Então vai lá, o pediatra. O pediatra ele tá ali falando para mães, Tá? certo? Para mães. Para mães, aí dependendo, às vezes ele fala mais para mães que têm filhos recém-nascidos, pequenos, às vezes ele fala para o que já é adolescente, dependendo da especialidade dele, mas ele tá ali falando para mães. E aí como que ele seleciona a clientela dele? Não é ele que vai fazer isso, é a própria que, né, as próprios seguidores vai ligar na clínica e vai saber a localização, vai saber o valor de consulta e naturalmente isso seleciona o seu público ideal. Então ali ele está falando para mães com pequenos, mães com crianças adolescentes, enfim, ele já vai definir. E o que ele vai falar? O que as pessoas estão perguntando. E o que, que as pessoas estão perguntando, Maria? Conta aí para a turma, se as pessoas não sabem. O que, que as pessoas perguntam na internet? Como que a gente descobre isso? Google, Uber sugere forma de milhões. E, na verdade, é aquela história assim, quando a gente começa a se posicionar, pela minha experiência com as minhas mentoradas, começaram a gravar um vídeo, a doutora Mônica, inclusive, conta, assim, no depoimento dela, ela fala, eu gravei um vídeo e aí comecei a sair, gente que tá numa cidade menor, né? Ela tá em Assis, em São Paulo, e ela fala, agora as pessoas me cobram na rua, doutora, sobre o que você vai falar na semana que vem? Fala disso, fala daquilo. É um relacionamento, é natural quando É você começa a se natural. fazer presente.
e marcar presença. As pessoas entendem que você está estabelecendo essa relação de proximidade, você cria mais familiaridade, por isso que eu falo, tem que ter o olho no olho, sabe? Tem que encarar a câmera, igual você deu a sugestão para o André, essa é maravilhosa, esquece que é um equipamento, é isso que eu falei, a câmera não vai te morder, né? É um equipamento frio, não faz juízo de valor nenhum. Experimenta, eu até sugiro sempre assim, começa pelos stories, usa lá os recursos todos que tem para fazer enquete, abre uma caixa de pergunta para quem já está perto de você. O pessoal Você fala assim, nossa, precisa eu tenho saber? tanta vergonha de fazer stories. Eu falei, gente, dura 15 segundos. É muito rápido. Então, assim, você tá com vergonha? Faz uma vez. Ah, não ficou legal, então descarta. Às vezes eu vou gravar um vídeo, uma vez eu postei no meu feed. Tinha uns 10 assim na sequência de um vídeo que eu ia fazer pro feed mesmo. Falei, gente, vocês acham que é fácil fazer ou que é de primeira? Não é nem para mim. Eu que estou fazendo isso há muito tempo. Eu faço lives desde quando surgiu a possibilidade de fazer lives aqui no Instagram. Então, assim, estou fazendo há muito tempo, mas você acha que é de primeira? Nunca é de primeira. Então, às vezes, aí eu mostrei lá os meus 10 vídeos para sair um bom. Então, é normal, gente. A gente é que nem vocês. Então, só faça. Abra a câmera e faça. E aí? Ah, não sei o que falar. Veja as demandas do seu paciente. Não tem muito paciente, eu não sei exatamente. Eu sempre sugiro os grupos do Facebook, porque você vai encontrar um nicho pequeno sobre um determinado assunto, onde as pessoas estão perguntando sem parar sobre um determinado assunto. Então você está ali no grupo não é para responder ninguém, mas é para saber exatamente o que as pessoas perguntam. Ficar atento ao o que te perguntam no. Eu sei que médico recebe muito inbox. O que as pessoas estão perguntando ali no inbox? Ah, tenho certeza, por menor que seja. Eu tenho uma cliente que tem acho que 5 mil seguidores, ela recebe um monte de pergunta. Pega essas perguntas e transforma em post, vídeo, stories e etc. É É muito começar, né, fácil. Neila? É isso que eu falo. Depois que você se coloca, que você se. É igual outro dia uma médica falou assim comigo: Ah, Maria, mas eu posto caixa de pergunta e ninguém pergunta nada. Aí eu falei: será que você está fazendo a pergunta certa? Porque às vezes a gente põe uma pergunta também que a resposta vai ser sim ou não. Você nem fez uma Uhum. pergunta aberta que dá uma possibilidade da pessoa te ajudar. E além disso, às vezes você pôs a caixinha, as perguntas não apareceram, mas igual você colocou na própria mensagem, nos comentários dos seus posts, já tem inspiração para isso. Então Uhum. começa você mesmo, pega uma pergunta que veio do direct, às vezes as pessoas não sabem exatamente como preencher sua caixinha. Pega essa pergunta, coloca você mesmo lá na caixinha e responda. Tenta responder Uhum. mais esse olho no olho. Outra coisa que eu ouvi de dica que valiosíssima que o Érico Rocha estava falando. Ah, é difícil fazer? Faz um, faz dois, faz três, faz quatro, faz 10, mesmo que você não publique. Que é igual andar de bicicleta, né? Tem o joelho enralado. No início não é Uhum. tão fácil. Às vezes você não vai ficar tão à vontade. Eu tenho certeza que o primeiro você não vai achar que ficou excelente. Mas se você não fizer o primeiro, o segundo e a sequência, eu falo sempre que perfeição, que eu até sou contra, mas se livrar do perfeccionismo é fazer repetição. É disciplina, é igual a academia, que é chato. Eu, por exemplo, detesto musculação, mas fiz 40 anos, eu preciso disso, porque eu tenho que me fortalecer. Então você tem que entender que para ter uma autoridade, para se livrar dos plantões, né? Tá cheio de médico querendo se livrar de plantão, tem que se posicionar, ter uma presença Uhum. forte na internet como alguém que seja um solucionador de dores. Então E pensa saber um nas dores pouco, mais comuns. e pensar assim, perfeição ninguém vai alcançar, Ninguém. ninguém. A pessoa, ela pode estar há 20 anos fazendo o que faz. Ela sempre vai achar um defeito em si. Eu, por exemplo, acho que eu tenho uma voz meio de gralha quando eu tô falando rápido, não, né? Quando eu tô fazendo live e tal. Eu não gosto da minha voz. Mas se eu ficar pensando que a minha voz é assim ou assado, eu não vou fazer. E eu já recebi elogios de várias pessoas falando: nossa, como você fala de forma suave, como eu gosto quando. Outro dia eu fiz pelo Telegram e eu recebi elogio da pessoa elogiando a minha voz. E é o que eu acho de defeito em mim. Então, assim, a gente sempre vai colocar um defeito. Ah, meu cabelo não tá bom hoje, tô sem maquiagem, que nem agora eu tô sem filtro. Tô acostumada a fazer coisa com filtro, porque a gente quer se sentir bem.
Mas isso é o que menos importa. Então, perfeição não existe. E se você citou o Érico Rocha, ele sabe exatamente quais são as dificuldades dele e no que ele é bom. E ele foca naquilo que ele é bom. E ele já falou, gente, eu não sou bom para escrever. Né? Hoje é lógico, ele tem uma equipe grande, mas quando ele começou, era ele, o irmão e depois tinha uma assistente. Então, quando ele começou pequeno, como todo mundo começa, né? E ele era terrível para escrever, só que ele era bom nos vídeos, ou ele sentia mais à vontade em vídeos. Então ele começou a fazer vídeos e você pode ver que hoje ele só faz vídeo. Tudo que é escrito é porque a equipe dele transforma aquilo em texto. Então, veja aquilo que você é bom e comece por aí. Então, eu não sou bom em vídeo. Então, comece pelo menos, faça uma foto e coloque um texto. Se você é bom em contar histórias. E você vai ser bom em contar histórias, porque na sua consulta você conta histórias para você, né, atingir aquele paciente. Você sempre vai falar de algum outro paciente que passou pela mesma situação. Então, o médico é um ótimo contador de história. Começa por aí. Tá com medo? Pega esse medo e faz ele virar um combustível. Como a Brené Brown fala super bem, a nossa vulnerabilidade é o que a gente tem de mais maravilhoso para conectar com as pessoas. E outra dor que eu percebo que muitos médicos têm, pelo menos os que se aproximam de mim, vamos ver se você encontra casos parecidos, Neila. Contratam uma agência de publicidade que vai lá e faz uma panfletagem virtual. Todos os feeds são iguais, só muda cor, fotinho de maçã, fita métrica e etc. E eu falo, gente, às vezes se você parar uns minutinhos e dedicar, olhar para essa bendita câmera aí, fazer uma quantidade de stories, igual você falou, são 15 segundos para você falar alguma coisa, usa o recurso enquetes, vai intercalando. Para quem tem dificuldade, para e faz uma live de 1 hora, depois salva essa live, quantos conteúdos derivados não temos, né, Neila? A partir de uma live como essa, grandes ideias. Comecei com consultoria e eu tinha uma pequena agência onde eu administrava perfis de vários médicos, perfis de clínicas, e eu já tinha a ideia que aquilo ali era por um tempo muito curto, porque não era o que eu queria fazer. Eu queria transformar a minha consultoria numa mentoria e depois transformar o meu conhecimento em cursos online, né? Presencial ou online. Eu sabia que eu ia fazer por aquilo por pouco tempo. E a minha dificuldade era sempre colocar na cabeça de quem estava contratando o meu serviço para administrar ali a parte de páginas e Instagram a pessoa precisa aparecer. Eu falei, doutor, você precisa aparecer. Você precisa fazer uns stories, contar um pouquinho do seu dia a dia, mesmo que eu contrate uma jornalista expert em escrever texto, nunca vai ser a mesma coisa se fosse você. Então, eu tentava, para alguns, eu conseguia não escrever o texto. Eu fazia só a parte de consultoria e a parte essa de imagens e tal. E eu sempre inventava, pela consultoria, a gente conseguia fazer um perfil do nosso cliente. Só que eu sempre colocava na cabeça, é você que tem que fazer o seu texto, porque é você que é o expert. É diferente de um jornalista que consegue imprimir de uma matéria ou de um artigo científico, sempre vai ser mais formal. Agora você não, você consegue traduzir isso daqui numa linguagem super acessível para o seu paciente. Então escreva, né? E por um tempo eu consegui depois deixar 100% dos meus clientes até que eu falei, agora é só mentoria, não faço mais gerenciamento de perfis por conta disso. Eu acho que a agência tem um papel importante? Tem um papel importante. E quando é isso? Quando o médico ele não tem tempo, não consegue fazer o próprio tráfego, que é a questão de atrair as pessoas, fazer os posts patrocinados, ele quer ir além do consultório. Então, por exemplo, quero fazer um e-book, quero colocar um e-book tanto para os meus pacientes quanto para depois transformar isso em algo pago. Então tá, a agência vai ajudar demais. Agora, no dia a dia ali das postagens, é ele que tem que fazer. E os perfis que conectam são... Quais são os perfis?
que tem posts escritos pelos próprios médicos, mas principalmente que ele aparece em foto e faz vídeos. É o principal. Faz vídeos. Ou no perfil, ou em lives, né? Com E não tem certeza. nada igual quando você pega um texto, eu falo assim, o texto quando é escrito pela pessoa, parece que ela tá lendo para você. Eu tenho essa sensação. No Uhum, último livro que eu falei, até recentemente, do Pedro Superti, eu fiquei impressionada com o livro dele. Falei ali, parece que foi uma palestra, alguém pegou e copiou o que ele fala. Porque você uhum, escuta a pessoa falando com você. Aí sim eu considero que conecta. Porque quando a gente está falando de médico, dá para se alternar textos com vídeos, uhum. lives, ter uma estrutura de um calendário editorial, que eu falo que isso acaba ajudando muito. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Às vezes você sofre de um branco, né? Monta o calendário, escolhe um dia da semana para fazer Uhum. uma live. No outro dia você põe um vídeo no feed, põe no IGTV, porque também conecta tanto o IGTV, está entregando tanto o Instagram. Vai buscando alternativas e as pessoas chegam pelo conteúdo. É impressionante como isso acontece. Igual você falou, os médicos saem com super vantagem, né? Já vem com uma ou duas especialidades, então já estão falando exatamente para um nicho. É só vantagem que Uhum. esses doutores têm, e às vezes ficam arrumando desculpas e Tudo desculpa. reclamando, né? Tudo desculpa, gente. Tudo desculpa. E na palestra que eu fiz, eu falei assim, gente, é o seguinte, o pessoal que tá na internet, eles não estão nem aí para o que vocês fazem. E para quem são vocês. Eles querem saber o, o que resolve a pessoa para resolver o problema dele. Então você tem que responder o problema dele. Então, por exemplo, para a clínica é ainda mais difícil, que é difícil. Você não se conecta emocionalmente com uma clínica. Você se conecta talvez com o dono da clínica ou com os profissionais que trabalham ali na clínica. Eu falei, você tem que responder aquilo que as pessoas estão procurando. O pessoal está perguntando, sobre o coronavírus. Existe vacina? Não, não existe. Então, explique para as pessoas. Você sabe que uma coisa que me deixa enfurecida quando e eu acredito que você também, porque você também é do direito, é quando você começa a ver que a pessoa está enganando as pessoas com um conteúdo que não tem nada a ver de científico. Então, eu vou dar um exemplo. Eu recebi antes da palestra um vídeo de um médico falando que existia uma vacina com vitamina D, vitamina C, não sei o que ajudava na imunidade. Enfim, ele falou que ia combater o coronavírus. Mas foi explícito, foi explícito. Eu fiquei tão brava com aquilo, eu fiquei tão indignada. Eu falei, isso daqui ele pode não responder, é que ele é médico, ele responderia pelo CRM, mas digamos que ele fosse de outro conselho. Ele pode não responder para a Anvisa, mas no Código de Defesa do Consumidor ele vai responder. Porque isso daqui que ele está fazendo é enganar. Então, quando você pega pessoas sérias que respondem aquilo que as pessoas têm dúvida, com seriedade, com embasamento científico, gente, não tem como não crescer e atrair o seguidor certo, atrair o paciente certo e encher o consultório. É simples. Você não acha simples, É só a Maria? gente, sim, é só a gente pensar na nossa rotina, por exemplo. WhatsApp de família, de grupo de amigos, sempre tá rolando um compartilhamento de vídeo. Imagina esses médicos com tanta sabedoria que podem ensinar aí tantas atitudes preventivas, shot de imunidade, né? Já que a gente está falando desse bendito coronavírus, esse grande problema que tem sido hoje, as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, tomam cada vez menos sol. Como é que faz com essa bendita vitamina D? Eu nem Uhum. sou médica e se eu parar um minuto, eu consigo fazer uma lista de pelo menos 10 situações que você, como médico, o especialista na sua área, pode falar com propriedade e fala o termo científico e explica, né? Traz para essa linguagem mais simples, a não ser que você queira falar de médico para médico, eu até fiz um vídeo Uhum. sobre isso. Ótimo, fale seus termos científicos e atraia isso. Mas se é para ter mais pacientes, a gente sabe que não pode fazer promessa de resultado, não pode garantir que o seu é o melhor, né? Não podemos usar essas Uhum. terminologias, mas se posicione como alguém que se preocupa em informar e em educar as pessoas que estão sedentas pelo conhecimento certo, por uma informação que vai tirar aquela dor, assim, tem pai e tem mãe que nem estão dormindo, né? Gente que tem
idosos dentro de casa estão extremamente preocupados, porque dizem que são uma população de mais risco. Deixa claro para a população quais são as verdades. Pensa criar talvez uma conduta para falar de mitos e verdades. Isso seria sensacional. A gente vê tanta bobagem Tanta sendo coisa. falada. E a gente vê que as pessoas são realmente enganadas por profissionais, assim, com muito duvidosos, a questão ética mesmo. E eu vou falar uma coisa: marketing é sobre verdade. Eu sempre falo isso em todas as palestras. Marketing é sobre verdade. E quando é mentira, quando é algo enganoso, isso daí, gente, repercute muito mal. E assim, mentira tem perna curta, as pessoas descobrem. Então é incrível isso. Então você está seguindo uma pessoa que está falando um monte de baboseira. Uma hora ela sabe e para de seguir. É simples. Mas essa questão de estar na rede social para ajudar a combater a fake news é a questão de. É a sua missão da vida de vocês, né? É de utilidade pública. Então é maravilhoso. Eu adoro essa área da saúde porque eu acho que é tão simples trabalhar com eles. É mais difícil eu ensinar eles a mudar a mentalidade, a chavinha para entrar e para falar, enfim, do que eles mesmos. Na hora que eles pegam o embalo, é super tranquilo, né? Você tocou no ponto. As minhas mentoradas costumam me dizer assim: nossa, mas me dá frio na barriga só de pensar. Eu não consigo. Aí vai lá e faz, né? Passa por cima, eu falo, pega o medo e transforma no combustível e vai. Olha lá para essa câmera, imagina seu filho, seu marido, quem você ama, que tá te olhando admirado. Porque tem sempre as pessoas que nos admiram, que nos dão apoio, né? Tem que ter aquela história da compaixão. Pensa bem nessas pessoas. E quando a gente põe o olho no outro que vai se beneficiar do que a gente sabe, é algo que parece que alimenta a gente, dá mais vontade de fazer. Ela falou: você acredita que eu tô até tomando gosto? Olha bem, há um mês atrás a pessoa não conseguia Morria de pensar na medo. hipótese de gravar, de ligar uma câmera e de fazer. Por isso que eu falo, começa a fazer pelos stories. Só vão ficar disponíveis 24 horas. Ao contrário do que as pessoas pensam, quando a gente dedica, porque existe dedicação, tem que ter disciplina, tem que ter uma rotina, não vou te falar que é fácil, não, mas com organização você pode tornar essa rotina mais leve. E aí, assim, quantos benefícios a gente tem colhido disso, né, Neila? Ah, sim, com certeza. Se você for pensar que há 3 anos atrás eu trabalhava como advogada. Então, eu entrei numa carreira nova, eu mudei a minha carreira e eu fui recebida, né, pelo mercado. Hoje eu dou palestras, dou consultoria, vendo curso, enfim, olha só o tanto que a minha vida mudou por conta do Instagram ou por conta de outras redes sociais. Meu esposo parou de dar plantão. Isso para mim, se eu não tivesse tido clientes, mas tivesse só com a carreira dele, o consultório dele cheio, para mim já bastava, porque quando eu entrei, a minha meta era fazer ele sair do plantão. Então, e tem outros, você tem clientes, eu tenho clientes que mudaram mesmo de vida, e a gente sabe não só da saúde, tá, gente? Eu estou visitando o perfil de outras pessoas, eu estou analisando, ou eu estou postando, ou estou respondendo dúvida. Mostro um pouco da minha vida, eu sou mãe de 2 meninas, mostro de viagens e essas coisas gostosas que a gente gosta de ver quem a gente acompanha, mas isso daqui para mim é um trabalho. Então aquela coisa de perfil profissional e pessoal. Falei, a não ser que você queira ser assim, James Bond, que ninguém saiba muito da sua vida, ou você é aquela pessoa que adora compartilhar tudo da sua vida e quer compartilhar só com seus amigos. Tenho duas. Se não, que nem eu, que faz isso de vez em quando, tem uma só, que aí você nem fica com dificuldade de administrar tudo isso. Então, assim, é gostoso rede social, mas é aquilo que você falou. É persistência, é continuidade do seu trabalho, é organização do seu tempo. E com tudo isso, você colhe os resultados. Todo mundo consegue colher.
Isso é verdade. E outra coisa que eu fiquei feliz de ouvir, tá aí o André, que é mais um exemplo, né? O doutor André, livre de plantão, gente. É a dor mais recorrente que eu escuto das pessoas. Eu não quero mais dar plantão noturno nem final de semana, não quero mais dizer não para compromissos importantes com a minha família. É possível. E eu tenho certeza que ele está sem dar plantão e ele não teve que estraçalhar o seu dia e está mais sufocado sem dar plantão, tendo que construir posicionamento. Os médicos também podem caminhar para esse sentido, de não Na estar mais verdade, focado por dinheiro, né? na verdade, o André hoje ele é muito requisitado para a indústria farmacêutica, tem bastante solicitação para ele tem que falar não para bastante gente. Mas por questão de posicionamento mesmo, então todo mundo sabe o embasamento dele, sabe que ele estuda, sabe que ele é uma pessoa comprometida com a ciência, conhece a visibilidade, como ele fala bem, então eles ficam lá em cima, vem cá, dá palestra, participar do board científico da indústria. Produtos digitais ele ainda não tem, a não ser o meu, porque o meu eu acabei trazendo ele um pouco para perto para me ajudar nos meus produtos também, mas os dele ainda não tem, mas tem uns 3 no forninho que em breve nós vamos lançar, com certeza. E é isso, a realidade, né? Tem quantos médicos, só para citar aí, ó, o doutor Vitor Sorrentino, o Ítalo Marcilli, tem tanta gente alavancando resultados e ganhando muita grana, sendo muito bem remunerado por compartilhar esse saber que você empacota, organiza. Eu tenho mentoradas que estão se preparando para fazer lançamento de treinamento. Tenho mentoradas que estão recebendo outros médicos em programas de estágio em sua clínica para poder compartilhar como elas conseguiram se libertar dos plantões e viverem só do atendimento em consultas particulares. Hoje conseguem dispensar convênios, que é outra dor que muitos médicos reclamam, né? Que o pagamento não é legal. Então, assim, há uma infinidade de possibilidades você fazer esse fortalecimento de autoridade. E mídia social, né? Dá para fazer de graça, não precisa nem fazer muito investimento. Só ter mesmo a persistência e a constância. Porque não adianta, eu falo sempre, gravar um vídeo hoje, subir o mês inteiro e daqui um mês gravo outro. Porque as pessoas estão buscando e se você não preenche aquela lacuna, aquele vácuo que existe, as pessoas esquecem de você. Porque está todo mundo buscando de alguma forma. Eu trabalhei na Isto É, em uma das áreas da Isto É. Você sabe quanto que é para fazer um anúncio numa página de uma revista de grande circulação? Então, antigamente, as pessoas elas tinham mais a consciência de vou pagar um RP, vou pagar para aparecer na revista. E hoje, com um orçamento muito menor, você pode adquirir conhecimento e você é a mídia digital, né? Você é a que pode fazer todo o conteúdo, toda a programação. E hoje é isso que acontece. O que mais que rende financeiramente é o conhecimento intelectual, muito mais do que outras áreas. E quando a gente fala aqui de sair do plantão, é para o médico que realmente quer sair do plantão. Tem alguns que é a carreira dentro do plantão e que eles se sentem bem assim, mas eles querem ter mais visibilidade, mais autoridade na área. E tudo isso também a mídia social, e quando eu falo mídia social não é só o Instagram, todas as mídias sociais conseguem ajudar, né, nessa construção de autoridade também do médico. A minha caminhada é muito de semear e servir. Eu fico muito feliz com cada resultado que os meus clientes têm. É algo que realmente faz meu olho brilhar. Eu saí da TV justamente porque a TV já não estava mais fazendo meu olho brilhar. Eu voltava para casa contaminada com aquelas notícias sensacionalistas e tristes. E hoje eu tenho um comando, como a Neila disse, eu tenho meu canal, eu estou aqui e eu escolho sobre o que eu vou falar. E você que é médico também pode fazer as suas escolhas, segmentar a sua comunicação, porque é isso que vai direcionar as pessoas para chegarem até as suas redes. Esse relacionamento é uma construção, eu brinco, as letrinhas estão ali no fundo, que você precisa gerar muito valor, e aí por isso a importância e a persistência, construir um relacionamento de qualidade e ter visibilidade. Porque quando as pessoas te veem como uma referência digital,
que é o que as mídias sociais fazem por você, elas passam a propagar a sua mensagem. Naturalmente, o seu paciente, quando é bem atendido, quando é bem respondido por você, às vezes até nem é seu paciente, mas é alguém que é seu seguidor e que aprendeu algo com você, ele vai compartilhar a sua mensagem. É quase um gesto de gratidão, né? A gente entra numa corrente de gratidão. As pessoas ficam felizes de poder compartilhar algo bom. Eu falo que a visibilidade é a última etapa do marketing, ela não é a primeira. Então, às vezes, as pessoas nos procuram, que deve procurar você também nesse sentido, de quero ter mais seguidor, quero ter mais isso, quero ser uma autoridade. Eu falei, não, é tudo uma construção. Você ser uma autoridade, você ser visível, é praticamente a última etapa. A primeira etapa é você fazer o conteúdo, é você ser persistente, é você estar ali tirando as dúvidas daquela uma pessoa, né? Você não precisa tirar a dúvida de 100 pessoas, de 1000 pessoas, de 10 mil pessoas. É uma pessoa. Às vezes você vai mudar a vida de uma pessoa e aquilo ali vai te dar um retorno muito grande. Então, é assim que eu trabalho, construir autoridades, construir comunidades e se comunicar, criar conexões, experiências, encantamento nas pessoas. É assim que eu enxergo o marketing. Montei meu consultório lindo, maravilhoso, sento na mesa e fico esperando o paciente chegar. Isso não funciona mais. Antigamente até vinha o consultório herdado do pai, que era da área, e de repente o filho assume. Hoje, com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que pode nos conectar só no Instagram, são 100 milhões de usuários. Você achar que ficar sentado lá no seu consultório lindo, maravilhoso, vai fazer a diferença na sua vida? Não vai. Então, se está insatisfeito, tem que se desafiar mesmo. Como a gente disse, não é uma rotina leve. Pode ser se você escolher o que você quer falar e ter uma congruência, né? Tem que ter uma afinidade. Não adianta eu querer vestir uma máscara aqui e me formatar de um determinado modelo, porque isso não se sustenta. É exatamente o contrário. É a naturalidade de ser você, o mesmo você de dentro do consultório, só dá uma visibilidade, né? Liga a câmera e mostra quem você é. E por que você é diferente? Quais são os seus diferenciais? Essa linguagem, o formato que você escolher, que vai conectar você com as pessoas que precisam do que só você faz daquele jeito. Como a Neila disse, a gente atende nichos parecidos, mas as afinidades, né? A empatia, aquela palavrinha que eu amo, a sinergia, rola com as pessoas em específico. Agora, se você não se posiciona, não se mostra, como que as pessoas vão te encontrar, né? Como é que você vai ser encontrado no mundo digital se você não tem presença lá? Com certeza. E eu acho que por último, pra gente deixar assim bem claro para as pessoas, é que nós somos de uma geração que nós nos adaptamos digitalmente. Só que está vindo uma geração depois da gente que nasceu com isso, que já sabe, minha filha de 6 anos, ela sabe exatamente o que ela quer assistir, ela ainda nem sabe escrever, né? Não consegue ainda fazer frases. Ela vai lá na lupinha e fala o que ela quer assistir, aparece aquele monte de desenho para ela no Netflix que ela pode assistir. Ou seja, é uma geração, a da minha filha de 11 anos já está totalmente digital, né? Chega os trabalhos de escola, não é mais através dos livros, a grande maioria é pesquisa na internet, etc. Então, assim, principalmente os médicos, nutricionistas, que eles não se aposentam cedo, né? A grande maioria trabalha até mais velho. Então, eles vão pegar essa geração como pacientes. Então, vamos pensar que ninguém vai mais só procurar pelo boca a boca. E também por aqui, ó, pela mídia social, pelo site, pelo YouTube, pelas redes sociais, pela internet. Mesmo nós que não somos dessa geração, sempre quando precisamos de algo, às vezes você tem até dúvida de qual é a especialidade médica que vai resolver aquela sua dor em específico. Você não quer esposa de médico, deve ter mais facilidade. Mas eu já cheguei a procurar. Preciso resolver tal sintoma assim, assim. Quem eu devo procurar? Tô sentindo tal coisa assim, assim. A gente já chega no médico com todas as respostas, né? O Dr. Google já nos orientou plenamente. Não, mas ó, você falou que para mim, que eu sou esposa de médico, é mais fácil. Realmente é mais fácil. Eu recebo muita indicação. Eu só passo com quem realmente a gente conhece,
e tenho uma boa referência. Mas uma vez eu tinha uma boa referência, meu esposo, eu estava procurando um cirurgião plástico, porque, enfim, queria fazer uma plástica logo depois que minha filha nasceu, e ele me deu a referência, a melhor referência do hospital, e ele trabalhava no Einstein. Eu falei assim, ok, tá, mas quem é essa pessoa? Aí eu fui olhar, ele não tinha. E ele sabe, porque eu sempre cito ele. Hoje não, hoje ele tá detonando no Instagram. Mas eu falei que eu fui procurar ele no Instagram, fui procurar o site dele, fui procurar no YouTube, e ele não tinha. Eu simplesmente fiquei apavorada. Eu falei, meu, será que ele é bom mesmo? Porque eu não tô achando ele, não tô achando referência nenhuma. E se comigo, que tem essa facilidade de ter boas indicações, imagina com quem não tem. E precisa começar o quanto antes, porque na minha pesquisa só 3% dos médicos, a gente está chegando no final do ano a 500 mil, estão se posicionando para serem encontrados pelo Google. Então, é um oceano azul. Ao contrário do que eu faço, do que a Neila faz, que a gente está aí no oceano vermelho, tem gente fornecendo esse tipo de prestação de serviço, consultoria, mentoria. Do jeito que você quiser, você procurar na internet, você vai encontrar. Agora, vocês médicos, com tanta sabedoria, com o mundo pela frente para compartilhar isso com o mundo, estão aí escondidos ainda. Então, vamos navegar. Eu falo que o meu oceano não é nem vermelho mais, e também não é azul, porque eu também não estou navegando num oceano que não tem ninguém. O meu oceano já virou roxo, né? Tipo da vaca roxa. Meu oceano já está roxo, porque eu me posicionei no momento certo, na área certa, e as pessoas já estou ficando conhecida, virando referência, e é isso que acontece. Então, mas eu também tenho que ficar esperta, né? Porque o oceano sempre vai chegar o tubarãozinho querendo a sua parte, e aí você tem que saber se diferenciar dos demais. Mas eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, que eu sinto que a gente faz por paixão, a gente está sempre se atualizando. Então, concorrência não é um problema pra gente, assim como não deve ser para você que está aí. E aquela outra coisa que eu acho importante a gente falar antes de encerrar, que é a grande questão da bolha de conteúdo, né? Aquela sensação, eu não vou falar sobre febre, porque todos os outros médicos já falaram sobre febre. Eu não vou falar sobre coronavírus, porque todo mundo já falou tudo que precisava ser dito. Talvez todo mundo já tenha falado, mas do jeito que você fala e para a pessoa que você tem pretensão de falar, é só você mesmo que pode fazer. Então, não se iluda com essa história de bolha de conteúdo. Existe uma coisinha aqui no Instagram que chama algoritmo. Então, o que mais você consome é o que mais ele te entrega. Faça do seu jeito, com muita personalidade. Eu estou super à disposição. Pode me mandar direct, pensou, gravou um áudio. Eu amo ajudar as pessoas. Que maravilha, é bem isso mesmo, a questão do algoritmo e da bolha, que você segue normalmente quem você acha interessante ou pessoas da mesma área. Uma vez que reclamaram assim, mas eu não faço live, sabe por quê? Todo mundo faz live à noite. Eu falei, que todo mundo? Tinha umas 6 pessoas hoje fazendo. Eu falei, tá, 6 pessoas, médicos da mesma área que você. Garanto que não. Garanto que é de uma área, de outra. Então, são poucas as pessoas fazendo live. Pode fazer, não tem medo de enfrentar. Eu já fiz live no mesmo horário de muita gente grande. E as pessoas que me seguiam, que gostam do meu trabalho, elas assistiram a minha, e não do outro. Então, tem que ficar tranquilo, né, nesse sentido também. Tudo experimentação e teste, né? Eu falo que a gente precisa, assim, treinar, testar e fazer com muito amor, com muita paixão. Né? Ter aquele sentimentozinho que te move, assim, do resultado. Buscar esse resultado e ter um pouco de paciência, porque às vezes ele não vem exatamente no nosso tempo. Como tudo na vida, é uma construção. Tem que pensar isso aqui como um terreno onde você semeia, nutre, água, põe no sol, tira do sol, igual uma plantinha. Eu falo que é igual o Mário Quintana fala. Cuida do seu jardim, que as borboletas chegam. Eu tenho certeza que elas chegam. A gente tem provas disso, né, Neila? Elas chegam. Com certeza. E foram muitas ideias brilhantes que podem ajudar você a transformar a sua rotina. Se você é meu seguidor e não segue a Neila, eu te recomendo que siga. É muito conteúdo de valor por lá. Ela já é alguém que já está há muitos anos nessa área. Tem muita experiência e você pode aprender muito com ela. Gratidão de coração, Neila. Foi um prazer dividir a tela com você. Prazer falar com você. Adoro.
E depois eu vou querer fazer uma mentoria aí com você para ter essa voz maravilhosa que nem você tem. Ah, com o maior prazer do mundo. Conta comigo. Meus amores, obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus. Sigam a Neila. Ela é uma profissional super talentosa e acessível. Se tiver dúvida, pode mandar um direct para ela. Beijo, boa noite. Beijo, querida. Tchau, tchau.